que se não tivéssemos necessidade de dinheiro, né, de empreender para ter mais dinheiro, tipo, aquela história mesmo da pessoa que trabalha dentro de uma empresa, mas ela vende docinhos, ou ela, no final de semana, ele faz marido de aluguel. Será que se não tivesse essa necessidade desse dinheiro extra, desse dinheiro complementar, será que sendo nós, essas pessoas criativas, não iríamos para esse lado? Será que a gente ficaria quietinha, assim, na função dessa coisa que a Gi trouxe, né? E que a Débora também trouxe? Ah, eu vou ser professora, e aí vou ser professora durante 35 anos e vou me aposentar e vou jogar, e quando eu me aposentar eu vou ser feliz, né? Que a gente teve durante muito tempo. Será que com todos os estímulos que nós temos hoje, mesmo que não tivesse a necessidade do dinheiro, a gente não seria criativo, não seria flexível, não seria inovador, sabe? Eu tenho dúvidas, eu acho que tem muita gente que não muda pela necessidade, que muda pela busca do propósito, como uma de nós colocou, né? Que é essa razão maior. E quando a Gislaine traz essa coisa da empresa também, a razão maior do empreender. E a gente sempre volta naquela questão, é preciso de autoconhecimento para você responder essas perguntas, que são estruturantes aí no processo de empreender, da decisão mesmo, do caminho que vai ser tomado, a direção, para qual direção eu vou, para qual eu não vou, sabe? É bem importante, assim, ter essa noção dessas características que estão mais presentes, como é que eu utilizo a meu favor e como é que isso pode reverberar coletivamente para a gente melhorar o nosso país. Tem muita coisa desse jeitinho que a gente ainda fala como se as coisas estivessem acontecendo em 1960, em 1970, sendo que hoje a gente tem um país bem diferente dessas décadas. É importante dar uma olhada nisso também, porque às vezes a gente ainda está rodando com a nossa mentalidade no preconceito de uma ideia que foi estruturada num Brasil que não existe mais. Então é importante a gente olhar para isso também. Que Brasil, que país é esse, né, que a gente está vivendo, que a gente está empreendendo? Quais são as características, efetivamente, que estão acontecendo no coletivo? Porque eu vejo muitas pessoas, muitas manifestações boas em locais coletivos. Eu vejo manifestações ruins também, que sempre aparecem nos jornais, na TV aberta, mas eu vejo muita gente boa, assim, um ajudando o outro, auxiliando, sendo educado, ajudando a atravessar uma rua, enfim, das pequenas coisas que não, né, não são tão pequenas assim, até mesmo grupos, né? A gente tem, eu mesmo participo de alguns grupos de coletivos. A Flor da Cura é um grupo super importante nesse auxílio aí de pessoas que receberam o diagnóstico de câncer. A rede que você participa, né, Deise, é super importante, auxilia. Então, eu vejo muitas ações que estão sendo feitas e acredito que cada empreendedor possa buscar dentro de um formato de mentalidade diferente, não é buscar, eu vou participar da associação do bairro para eu ir lá brigar pelo bairro, sabe? Mudar essa mentalidade, eu vou participar para eu agregar, e o que eu posso agregar? E o que efetivamente a gente pode mudar para tirar, para colocar luz no que é luz do jeitinho brasileiro, das coisas boas, e a gente não utilizar mais no nosso dia a dia aquilo que é sombra, né? Para a gente ir criando cada vez mais essa estrutura enquanto ser social que tem um país potência, né? Estou quase levantando o braço agora. Vamos! E seguindo, então vamos todo mundo, né? Porque dá vontade, né, mudar esse Brasil. Não dá? Eu super tenho vontade, assim, de que ele pare de ser o Brasil do futuro, que as pessoas efetivamente... Porque quando você conversa com as pessoas, a maioria quer as mesmas coisas, quer melhoria na educação, quer que o filho vá e volte em segurança da escola, quer empreender, quer ter um valor mínimo ali, de repente,
iniciar o seu empreendedorismo dentro da atividade que ele quer, com uma taxa de juros decente. A maioria de nós quer a mesma coisa. Então, a gente precisa conversar e entender quais são os pontos que se conversam. Ao invés da gente ficar focando no ponto negativo, vamos focar no que é positivo, no que dá certo. Como diz a Lala, né, como você trouxe, Deise, o que dá match, que dá certo. Então, o que que no seu bairro aí dá certo? Quem são os outros empreendedores que estão fazendo coisas legais e que estão dando certo? Tá? Para a gente se auxiliar, para a gente criar modificações, mudanças coletivas, porque esse jeitinho brasileiro talvez seja a nossa grande marca, o nosso grande diferencial competitivo, para falar em negociês, né? O nosso grande diferencial competitivo diante do mundo, sabe? Vamos mudar esse país para um país melhor, gente?